Depois de algum tempo sem fazer nenhum vídeo, cá estou eu de volta, iniciando 2025 com um vídeo muito necessário sobre a filosofia. Na verdade, aproveito para todos que estão vendo este vídeo para anunciar o seguinte: na primeira metade do ano, vamos falar sobre filosofia, sobre diferentes correntes, diferentes conceitos da filosofia. Agora, na segunda metade do ano, os nossos vídeos serão focados aí sim em sociologia. Sim, aqui a gente vai ver um pouco de tudo, mas para a gente deixar claro essas coisas. Aos que não me conhecem, meu nome é Guilherme, eu sou professor de História e de Filosofia, sou também pós-graduando na área da educação, então digamos que eu sou um pouquinho de tudo, tá? Mas olha só, gente, eu sei que vocês que estão no ensino médio já viram filosofia com outros professores, talvez em outras escolas, eh, enfim, viram com diferentes profundidades, é claro. Talvez vocês saibam reconhecer diferentes filósofos e seus respectivos questionamentos. Mas vocês saberiam me responder a uma pergunta que começa mais ou menos assim: para que serve a filosofia? É uma pergunta pesada, né? É uma pergunta que afronta. Mas para a gente chegar nessa pergunta, que é o que a gente vai responder neste vídeo, eu quero antes passar por algumas outras. E a primeira delas é aquela de como surge a filosofia. Afinal, a filosofia ela não está aí desde sempre. Se engana quem pensa que a filosofia surgiu no mundo ocidental. Na verdade, a filosofia ética, voltada para entender o que é certo, o que é errado, a como se comportar em meio a isso, que muitas vezes se mistura a um conjunto de crenças, ela é muito mais antiga que o próprio mundo ocidental. A gente pode remontar a origens chinesas, indianas, entre outras. Mas é na Grécia Antiga que se desenvolve o pensamento filosófico científico. E é ele que supera uma explicação mítica. Mas o que é a tal da explicação mítica? Vou dizer para vocês. Quando, na sua origem, o ser humano ele não entende sobre os fenômenos da natureza, ele procura explicações muitas vezes fantasiosas. Explicações que, de alguma forma, tentem justificar algo que aconteceu na natureza e na sociedade e de uma forma que não se pode explicar. Resumindo, se a gente estava tendo uma colheita muito boa e de repente o rio que nem é tão perto subiu e alagou tudo, é porque alguém quis nos punir. Tal. Mas quem é esse alguém? Bem, talvez o deus da água, o deus dos rios, o deus da destruição. Na verdade, lugares desconhecidos viram suscetíveis a grandes fábulas, ao folclore, tudo que a gente não consegue explicar cientificamente vai, na verdade, a um caminho pela fé, pela crença de que as coisas são assim porque um Deus, uma força, um espírito, ou seja o que for, quis que fosse assim. Bem, os mitos mais antigos falam da origem do mundo, da origem da agricultura, a origem dos males e até mesmo de como o mundo iria acabar. Mas veja só, conforme a gente vai desvendando algumas coisas dos desconhecidos, espaços, tempos e povos que existem e existiam, as respostas das mitologias talvez não sejam as suficientes. Então vamos imaginar que a gente pensa que do outro lado dessa grande água há uma terra de gigantes. Esses gigantes, na verdade, eles são muito agressivos. Tá. Até então era impossível chegar naquele outro lado, porque tinha que passar por ondas gigantescas. Mas é aí que a gente consegue barcos melhores e consegue chegar do outro lado. E a gente descobre que não tem gigantes, não. Tem pessoas mais ou menos da mesma estatura que a gente. Aquele mito, ele caiu por terra, né, gente? Ele não mais conseguiu se justificar. Então, aos poucos, conforme o ser humano vai vivendo outras condições, vai explorando, vai inventando novas tecnologias, vai adquirindo novos saberes, muitos mitos vão se mostrando insuficientes. E daí vai surgir uma necessidade de explicar a origem das coisas, a relação das coisas, através de uma forma mais racional, mais metódica, mais rigorosa. Bem,
Mas veja só, a filosofia no mundo ocidental, ela se relaciona a uma série de fatores. Dentre elas, a gente tem sim as viagens marítimas, como eu disse para vocês agora. A gente vai ter também a invenção do calendário, que vai possibilitar uma abstração do tempo natural. Não é só aquela ideia da gente saber que o tempo passa e simplesmente isso. É a gente se organizar no tempo. É a gente saber organizar a sociedade e a natureza com base num calendário. Isso é uma organização metodológica da sociedade. Agora, além disso, a gente vai ter a invenção da moeda, né? A moeda ela vai trazer um cálculo que vai, como posso dizer, vai desenvolver valores semelhantes para coisas distintas. É bem possível que vocês já tenham comprado produtos distintos, como uma casquinha de sorvete, uma caneta, e gastaram mais ou menos o mesmo valor, certo? Bem, eh, o que eu quero dizer com isso? É a gente atribuir valor às coisas. É saber dizer que o trabalho custou tanto e que a raridade desse produto ou que a procura dele definem o preço também. Então, isso tudo vai se relacionar a uma capacidade do ser humano de se organizar, de ir além à simples troca natural do que tem para o que não tem. Agora, além disso, a vida urbana, ela incentiva a troca, ela incentiva o comércio, o uso da moeda, se relaciona também com as viagens marítimas, as polis gregas, quando elas se desenvolvem, é nelas que vai surgir a filosofia, não é fora delas. Reparem, os filósofos antigos são quase todos conhecidos pelo nome das regiões deles. O Tales de Mileto. Mileto não é sobrenome. Bem, mas olha só. eh, A gente vai ter também o alfabeto, que possibilita que a gente registre ideias e faça uma reflexão sobre essas ideias. Não é só registrar. Não é só registrar algo como um mais um deu dois, então eu tenho dois. É dizer, por que que eu tenho dois se eu produzi mais do que isso? Para onde foi o resto? Esse questionamento vai ser registrado. Agora, a gente vai ter também a invenção da vida política. Afinal, como dizia Aristóteles, o ser humano é um animal político, um animal social. A política, ela traz um espaço aberto de discussão, em especial a democracia, e é justamente aí que o ser humano consegue desenvolver uma filosofia que vai muito além, age também na ética, mas vai além dela. Traz outros entendimentos sobre a origem do conhecimento, sobre a questão metafísica, sobre muitos outros aspectos, tá? Mas aí vem o segundo questionamento que eu quero trazer para vocês. Afinal, o que é a filosofia, gente? O que é a tal da filosofia? Ela supera a mitologia? Que maneiro! Mas o que é que especifica a filosofia em meio a um conjunto de outras coisas? Bem, a gente tem uma resposta, na verdade, mais de uma, tá? E eh, elas vão nos ajudar a entender um pouquinho melhor a filosofia. E talvez a gente possa começar com essa aqui que envolve o pensamento sistemático. É o entendimento de que a filosofia não é só levantar um problema e dizer, nossa, mas por que que X é X? Ela traz consigo um conjunto radical que vai até a raiz do problema. Então, se eu vou até a raiz do problema, eu vou me questionar de onde veio o X. Por que que a gente precisa do X? Não é só uma coisinha superficial. Tipo, por que que o X não tem a perninha redonda assim, ó? Não. É ir até a raiz do problema. Agora, a filosofia ela também é rigorosa. Ela, na verdade, é crítica e ela segue métodos específicos. Por exemplo, a maiêutica do Sócrates, ela não é de qualquer jeito. Ela primeiro envolve um processo de quebrar com um juízo de valores comum para, através de um diálogo, tentar alcançar uma nova definição sobre um conceito. Descartes vai tentar alcançar a razão por meio do método cartesiano. Repare, os filósofos têm métodos, tá? Ainda, a filosofia deve ser vista em conjunto.
O problema, ele não existe isolado de uma realidade social e natural. Há algo maior, há um conjunto. Se eu vou falar de justiça, eu posso falar do entendimento judiciário de justiça, mas eu posso trazer um questionamento ético que é definido por um conjunto de valores morais que fazem parte de uma sociedade, em uma época, em um tempo. Então, reparem, a filosofia é levantar problemas? Não deixa de ser. Mas são problemas que devem ir até a raiz, que devem ter métodos para a gente tentar desvendar esses problemas e que devem ser analisados, é claro, em conjunto. É por isso que um outro entendimento da filosofia vai dizer que a gente tem uma primeira etapa que é negativa, que é aquela de negar o senso comum, negar o pré-conceito, negar o pré-juízo, e a partir dali a gente tentar, a partir de uma fase positiva, interrogatória, tentar compreender as ideias, as coisas, os valores, enfim, o mundo como ele é. Então, se o mito me diz que, de repente, eh, um deus do sol enviou seus representantes para fincar um cajado no solo fértil que era onde seria a origem da civilização escolhida por Deus, legal. Mas se essa explicação não tá mais valendo, assim, a gente tá precisando de algo mais profundo, porque tá meio estranho essa justificativa. Nós somos tão escolhidos que tem uma outra galera tão bem quanto a gente para lá. Então, a partir daí a gente vai começar a refletir. Vai dizer, opa, talvez não seja isso. E talvez seja isso. Vem a parte positiva. Agora, vamos ver uma coisa. Pitágoras dizia que a filosofia é a procura amorosa da verdade. Resumindo, a gente tem que alcançar a verdade das coisas. Merleau-Ponty, um filósofo que vai dizer que a filosofia consiste em reaprender a ver o mundo. Realmente, a gente vai sair das nossas viseiras e ir além do que a gente conhecia. Kant, por sua vez, entende que a filosofia é uma espécie de conhecimento que a razão adquire de si mesma. É quando a gente é capaz de pensar sobre o fato de estarmos pensando. Uau! Que profundo! Realmente, é profundo e não é simples, gente. Vocês nunca pararam para refletir alguma coisa mais existencial de vocês? Vocês é o próprio cérebro de vocês refletindo sobre ele mesmo. Bem, um tal de Karl Marx, acho que já ouviram falar dele, né? Ele vai dizer que a filosofia então é uma crítica da ideologia. Ele entende a ideologia como os valores dominantes. Então a filosofia serve para criticar esses valores dominantes. E aí sim, gente. eh, Respondendo à primeira questão que eu trouxe para vocês, qual é a utilidade da filosofia? Eu já lhes digo neste exato momento. A filosofia, ela não deve ser vista num critério puramente mercadológico. Aquela ideia de se eu souber fazer esse tipo de conta, eu sustento um prédio, logo eu vou ser contratado por uma empresa que precisa construir prédios. A filosofia é muitas vezes vista como um saber em si. Mas eu quero que vocês entendam que vocês usam a filosofia, mesmo que vão lá e digam para vocês mesmos: eu gosto de matemática, eu não gosto de filosofia. Ou digam para mim: Sor, eu até gosto de ti, mas filosofia não é para mim. Sabe o que eu gosto? É de biologia. Eu vou dizer para todos vocês, todos que estão olhando este vídeo, todos gostam de filosofia. Se vocês estão olhando este vídeo e se interessam por alguma área de saber, seja qual área for, vocês gostam de filosofia. Todas as ciências derivaram da filosofia. Isso porque os cientistas, eles querem sim métodos rigorosos para alcançar verdades nos conhecimentos que podem vir a ser aplicados em certas questões da sociedade ou da natureza. Legal. Agora, toda vez que a gente tem essa pretensão de alcançar a verdade, que a gente reflete sobre os pensamentos de uma época, de uma sociedade, de uma pessoa, que a gente pensa em quais são os procedimentos ideais para serem utilizados.
Toda vez que a gente tenta relacionar uma teoria com uma prática, seja um na sequência do outro, seja os dois juntos com a praxis, toda vez que a gente fala sobre acúmulo de saberes, a gente não está falando de ciência. Lamento decepcionar vocês se foram enganados a vida inteira pelos prejuízos que nós temos, mas isso é filosofia. É esse processo de problematização e de estabelecer um método capaz de alcançar a verdade que tanto se busca, isso é filosofia. Tá? O cientista, ele busca, na verdade, questões já respondidas para, na verdade, tentar colocar em prática essas questões em algo da sociedade. Mas, na verdade, é a filosofia que formula as questões e que responde às questões. Então, a filosofia por si tem uma utilidade tremenda em relação à ciência. Mas agora eu quero trazer uma resposta talvez um pouco mais ríspida, que é de um filósofo francês, Gilles Deleuze. Esse cara viveu no século passado e ele nos diz: olha só, quando alguém pergunta para que serve a filosofia, a resposta deve ser agressiva, visto que a pergunta pretende ser irônica e mordaz. A filosofia não serve ao Estado, nem à Igreja, que tem outras preocupações. Não serve a nenhum poder estabelecido. Por outro lado, a filosofia serve para entristecer. Uma filosofia que não entristece a ninguém e não contraria ninguém não é uma filosofia. A filosofia serve para prejudicar a tolice, faz da tolice algo vergonhoso. Não tem outra serventia a não ser a seguinte: denunciar a baixeza do pensamento sob todas as suas formas. Resumindo, a filosofia rompe com aqueles valores aceitos, comumente aceitos, e vai além deles. Propõe uma problematização por cima deles. E quando alguém questiona, mas filosofia não serve para nada, para que eu estudo? Essa pergunta, ela é irônica, ela é para menosprezar a filosofia. Então a filosofia ela tá aí para entristecer, ela tá aí para romper com aquelas verdades já estabelecidas e tentar ir além delas, alcançar outras verdades sobre novos problemas que fazem parte da vida do dia a dia. Então, por hoje, me despeço e esperem excelentes vídeos para 2025 que eu planejei coisas muito legais para vocês. Então, até uma próxima aula. Valeu, falou!